Graças a Deus, eu quero cumprimentar os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero eu trazer uma mensagem aqui, embasada no texto do livro de Jó, capítulo 3, versículo 25 e 26, que diz assim: Porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo e nem sosseguei-me, nem repousei-me, mas veio sobre mim a perturbação. Eu quero aqui, em rápidas palavras, trazer uma mensagem ilustrada pela vida deste homem chamado Jó. E quero correlacionar a história deste homem com as doenças que nós poderíamos hoje intitular como o mal do século, doenças psicossomáticas, doenças causadas pela mente, psiquissomáticas. São doenças que a mente consegue fazer com que o seu corpo sinta inúmeros tipos de reações pelas quais você pode até pensar que está morrendo. Exemplos: dor no peito, braço dormindo, boca seca. Algumas pessoas ficam alteradas, alguns perdem a vontade de viver, querem ficar tão somente dentro das suas casas. Outros passam a ter medo quando caem à tarde, ao escurecer. Vários fatores contribuem para essa junção de desequilíbrio causados pela nossa mente. E fatores esses também podem trazer consequências no seu corpo físico. Por exemplo, você pode amanhecer um dia e olhar para o seu corpo e encontrar no seu corpo vários tipos de manchas roxas, pigmentações, boca seca, língua parece que está maior do que ela deveria estar, sonolência, perde a noites e noites de sono. O texto das Sagradas Escrituras, no livro de Jó, ele vai começar a dizer a respeito deste homem. Que havia um homem na terra de Uz. Jó ele morava em Uz naqueles dias. E o seu nome era Jó. Sempre digo isso e deixo bem frisado que ao nome de Jó eu consigo trazer dois tipos de interpretação para ele. Eu posso intitular o nome de Jó como o perseguido, ou também posso interpretar o nome de Jó como arrepender-se. Mas isso aí são coisas que nós podemos atribuir ao nome de Jó. E a Bíblia diz que era este homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Primeira coisa que nós olhamos no aspecto da vida deste homem. Seria aquele tipo de crente que nós olharíamos para ele e poderíamos dizer sem sombra de dúvida da sua integridade diante de Deus. Pois quem mesmo relata a história de Jó, quem está falando, seria como se fosse o próprio Deus relatando o que este homem era diante dele.
Então, a Bíblia diz na sua integridade que Jó ele era íntegro, reto e temente a Deus. E o que mais nos chama a atenção no texto é que quando ele via alguma prática do mal, a Bíblia diz que ele desviava-se do mal. Ele tinha 7 filhos homens e 3 meninas. A Bíblia então ela vai continuar a declarar aquilo que Jó possuía. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e era também muitíssimos seus servos a seu serviço, pessoas que estavam ao seu dispor para trabalhar para Jó. Era muitíssimo que a Bíblia diz. E de maneira que estes homens eram o maior de todo o Oriente. Jó, ele era o maior em riqueza, em gado, em prosperidade, em integridade a Deus, de que todas as pessoas que viviam naquela época no Oriente. Aí a Bíblia vai dizer que iam seus filhos à casa um dos outros. Os filhos de Jó tinham comunhão entre os irmãos. E eles faziam banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comiam, bebiam com eles. A probabilidade é como se fosse nos dias de hoje. Uma família hoje bem-sucedida que tem os seus filhos, eles gostam de estar à mesa, à roda de seus pais. E isso é muito bom porque aquele que, como eu, já não tem um pai, sabe muito bem a dor que é, a saudade que bate, os momentos bons que a gente viveu, a gente lembra de tudo isso. Alguns, por sua vez, já não têm a sua mãe. Eu tenho a minha mãe, graças a Deus, ela está bem, mora na cidade de Passa Quatro, está junto com os meus irmãos. Só que a família de Jó era uma família específica e de bastante percepção ao que nós vivemos nos dias de hoje. Eles reuniam entre eles, como se fosse nos dias de hoje, quando os irmãos se reúnem, vamos para casa da mãe, vamos para casa do pai, lá nós vamos fazer lá um almoço, um churrasco, e vamos viver a nossa vida, porque coisa melhor e mais gostosa que existe é estar em comunhão entre irmãos. Eu sei que existem pessoas que poderão ouvir essa mensagem que hoje já não tem mais comunhão entre os seus irmãos. E se depender de você, eu vou lhe dar um conselho da parte de Deus. Vá até ele, quebra o orgulho, peça perdão, dá um abraço nele. Esses tipos de ressentimentos só fazem mal a nós mesmos. Então, se ele errou ou se você errou, independentemente daquele que fez ou que cometeu algum tipo de agravo, somos falhos. Então vamos tentar reconciliar, porque o bem maior precioso que o ser humano tem na face da terra é a sua saúde, o seu bem-estar mental e a sua família. É um dos bens mais gostosos que Deus nos deu na face da terra. Então a Bíblia diz que eles faziam banquetes diários. Banquetes diários. Consequentemente, eles iam na casa, possivelmente de Jó também, faziam banquete entre Jó e sua esposa Moá. E chegou um dia que a Bíblia diz que sucedia, pois que decorrido o turno dos dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava.
e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: talvez pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente. O que Jó fazia? É que quando terminava o banquete deles pela madrugada, Jó ele pegava, era costume dos judeus daquela época, sacrificar. Aí Jó ele ia e santificava a sua vida e ia sacrificar em prol dos seus filhos. Porque Jó ele trazia dentro da sua mente algo que constantemente tocava na sua mente, dizendo para ele: ofereça sacrifícios aos teus filhos. Porque ele dizia assim: talvez não significa que eles pecaram. Aí Jó pensava: talvez os meus filhos pecaram e amaldiçoaram a Deus no seu coração. E Jó fazia isso continuamente. Então eu observo na vida de Jó uma pequena brecha na sua mente. Por quê? Por que eu intitulei essa mensagem aí doenças psiquissomáticas? Doenças da alma, ou seja, do corpo, quando a alma fala. Por causa disso. Porque Jó, ele vai dizer: talvez pecaram os meus filhos. E se eles pecaram, eu vou oferecer sacrifícios a Deus. E a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 5, que ele fazia isso continuamente. E quando nós temos a prática de fazer as coisas continuamente, todos nós sabemos que sempre existirá espectadores observando as nossas vidas. Tá aí o nosso amigo Dentinho, Deus te abençoe em nome de Jesus. Janete, um grande abraço no coração de vocês, da sua família. Por exemplo, Dentinho aí, mecânico. Sempre existirá especuladores, pessoas observando o serviço do Dentinho. O que ele faz, ele é um mecânico muito bom na cidade de Lambari. Então na vida de Jó não era diferente. Só que Jó, a Bíblia diz que ele, ao terminar, a Bíblia diz, ele se levantava de madrugada e oferecia holocaustos. Mas de madrugada, a probabilidade de alguém de madrugada estar olhando a vida de Jó é muito pouca. Dificilmente alguém estaria olhando Jó de madrugada. Só que existia. Então a Bíblia no capítulo 1, versículo 6 vai dizer assim: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O que eu quero te dizer nesta manhã é que existe um especulador na sua vida. E este não dorme. Jó, ele ia oferecer sacrifícios continuamente aos seus filhos de madrugada, aonde ele não queria ser visto pelas pessoas. Porém, existia um ser espiritual, que a Bíblia diz que ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a nossa alma para tragar. E pela madrugada ele observa, ele vigia, ele olha, e ele vê que a prática de Jó era contínua, era diária. Todas as vezes que os seus filhos reuniam Jó, ele tinha aquela prática, e observando ele, a Bíblia diz então que nos dias em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do trono de Deus, perante Deus, não no trono, perante Deus, perante o Senhor, veio Satanás entre eles.
Quem eram os filhos de Deus aqui? São os anjos. Os anjos que continuamente estão diante do altar de Deus, prestando adoração a Deus. Eles vieram, e naquela época também, hoje ele não tem acesso mais a fazer isso, porque ele foi despojado. Mas o livro de Jó é o livro mais antigo das Sagradas Escrituras. Ele vem antes do livro de Gênesis, para que você possa ter ideia. Então a Bíblia diz que veio Satanás no meio dele. Então o Senhor disse, então Deus ele vai testificar de Jó para Satanás. Ele vai perguntar primeiro para Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Então, se existe alguém que fica aí rodeando a face dessa terra e passeando por ela 24 horas, tentando encontrar alguma coisa na sua vida para tentar lhe acusar ou tentar tirar a tua paz, é o inimigo de nossas almas, Satanás. A Bíblia diz então que Deus perguntou para ele. Deus já sabia de onde ele estava vindo, porque Deus é onisciente. Aí ele disse, eu venho da terra e de passear, de rodear por ela. Então Deus disse a Satanás, observaste tu meu servo Jó? Perguntou para ele, observaste tu meu servo Jó? Deus já sabia que ele estava observando a vida de Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus que desvia do mal. Então Satanás agora ele vai responder a Deus, dizendo assim, porventura teme Jó a Deus debalde. O que significa debalde? Inutilmente. Satanás ele virou para Deus e disse assim para Deus, porque Deus sabia que ele estava observando a vida de Jó. Sabendo Deus dessa reação, ele vai dizer assim para Deus, porventura Jó não está lhe temendo debalde ou inutilmente? Aí ele vai responder para Deus, porventura tu não cercaste a casa de Jó, tudo quanto ele tem, a obra das suas mãos, o Senhor não tem abençoado o seu gado, não tem aumentado na terra? A primeira coisa que Satanás estava observando na vida de Jó era a sua riqueza. E ele vai testificar para Deus a respeito da riqueza de Jó. Então disse Deus, eis que tudo quanto ele tem está na mão de você, Satanás. Tão somente contra ele não estenderá a sua mão. Então Satanás ele vai sair da presença de Deus e vai começar a fazer os seus flagelos, os seus toques. Ele vai começar a fazer as suas coisas para tirar a paz da vida de Jó. A Bíblia diz que Deus ele disse, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E ele disse isso para Deus, deixa eu tocar em tudo quanto ele tem, para você ver que ele vai blasfemar contra você. Aí Deus então ele vai permitir. E permitindo isso, Deus diz, somente na vida dele você não irá tocar. Mas pode ir fazer o que você quiser fazer. Então o capítulo 1, versículo 13 diz que sucedeu um dia em que seus filhos comiam, bebiam. A Bíblia diz, na casa do seu irmão primogênito, veio o mensageiro a Jó e disse, os bois lavraram e as jumentas pastaram junto a eles. Olha, irmãos, tudo começou a acontecer aqui. A Bíblia diz que
Sucedeu um dia em que seus irmãos e seus filhos comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó, eram seus empregados, e disseram: olha, os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e tomaram seus servos, feriam a filha de espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Primeiro, o gado de Jó foi levado por um povo estrangeiro e mataram pessoas que estavam a serviço a Jó. E um escapa, vem trazer a notícia a Jó. Primeira coisa. A Bíblia dizia, estando ele ainda falando, veio outro e disse, ó, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. O fogo que caiu aqui não foi de Deus. Era o próprio diabo fazendo os seus sinais e queimou ovelhas e servos e os consumiu. E só um escapou para trazer a nova para Jó. A Bíblia diz que, estando ainda ele falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos. E os tomaram, e os seus servos feriam a filha de espada, e só eu escapei para te trazer as novas. Tomaram os camelos de Jó. Aí vai continuar. Aqui começa então aquilo que vai causar espanto na mente de Jó. Estando ele falando, veio outro e disse, estando os teus 3 filhos e as tuas filhas, estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu primogênito, eis que um grande vento veio sobre da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer-te as novas. Amados em Cristo, a pior notícia para Jó foi essa. Foi a de que eles disseram que veio um vento da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, aonde eles estavam reunidos. E quando bateu na casa onde eles estavam reunidos, a casa caiu sobre os filhos de Jó. E sabe quantos filhos Jó perdeu naquele dia? 10. 7 homens e 3 meninas. Então a Bíblia diz que então Jó se levantou, ele rasgou seu manto, ele raspou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou a Deus. Irmãos, que integridade a Deus este homem tinha. Só que Satanás, ele se transfigura, se possível for, até em anjo de luz, para tentar roubar a tua paz. Ele vai usar de pessoas do seu convívio, ele vai usar de inúmeras estratégias. Mas aqui nós estamos tratando assuntos sobre psicologicamente, assuntos causados pela mente, que acabam vindo para o teu corpo e tirando o teu corpo do sincronismo, você começa a padecer. Se o seu corpo não está bem, você começa a passar grandes dificuldades, e é isso que o diabo quer. É tirar a sua saúde, esgotar sua mente, fazer com que você possa, talvez, atribuir a Deus aquilo que você está passando. Mas a Bíblia diz que Jó, mesmo perdendo todos os bens no sentido de animais, perdeu 7 homens e 3 meninas, e alguns dos seus criados. O capítulo 1, versículo 20 diz que Jó adorou. E ele vai dizer assim, eu nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu falta alguma a Deus. Isso acontece na nossa vida. Muitas vezes nós passamos por momentos
E esses momentos, muitas das vezes que nós passamos, nós não entendemos. E em sua maioria das vezes nós culpamos a Deus, e Deus ele não tem nada a ver com a situação. Muitas vezes existe algo que nós deveríamos aprender, que a Bíblia diz que aquele que é de Deus o diabo não toca. E as pessoas têm medo do diabo, não precisa ter medo do diabo. Você tem sim que vigiar e saber que ele é um ser estrategista. Ele não dorme, não tosqueneja. Ele fica aí também 24 horas bramando como um leão, buscando a tua alma para tragar. Preparando pratos, armadilhas, confusões para tentar tirar a tua paz. Porque ele, sabendo que ele tirando a tua paz de alguma maneira, entre os seus filhos, entre a tua casa, na igreja ou em qualquer lugar, ele sabe que tirando o seu foco desse sentido, você vai parar de adorar. Mas Jó era tão íntegro que ele disse: eu nu saí da minha mãe e nu eu voltarei para lá. Essa é uma consciência que nós temos que ter. Por quê? Só existe duas grandes probabilidades do inimigo tocar em nós. Ou Deus mandando ele tocar porque nós fizemos alguma coisa errada, ou Deus permitindo o diabo tocar na nossa vida para que nós possamos receber algo maior da parte de Deus. Se você neste momento estiver passando por um momento de dificuldade, eu quero tentar lhe chamar a atenção para que você possa entender que talvez Deus esteja preparando algo melhor para a sua vida. Não blasfeme, não brinque, leve as coisas a sério. Porque se Deus ele está agindo nessa situação aí, preparando algo melhor para a sua vida. Porque se Deus ele permitiu ele tocar, é porque Deus está preparando. Agora, se você fez algo que a sua consciência lhe condena, pode ter certeza que ele já observou e ele viu e ele vai tocar. E você deve pedir perdão para Deus para que Deus possa aplacar sua ira contra a sua vida. Capítulo 2. A Bíblia diz: e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás. Aqui é a segunda vez que ele vai diante do trono de Deus. Aí Deus vai perguntar a mesma pergunta para ele: de onde vens? E ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Aí ele disse: observaste Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que desvia do mal. E aqui no capítulo 2, versículo 3, na parte C, você vai entender. Ele vai dizer, Deus vai dizer assim: e que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu, Satanás, incitado contra ele para o consumir sem causa. Você entende o que Deus disse para Satanás? O pai já vai fazer para você, tá? Senta aí que o papai já vai pegar o cheiro. Aí o capítulo 2, versículo 4 diz assim: Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele. Por isso a mensagem está intitulada doença psicossomática. Pele por pele. Tudo quanto o homem tem, ele dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos, na carne, e verás se não blasfema na tua face. Satanás está pedindo para Deus deixar tocar no corpo de Jó, na pele por pele, osso por ossos. E ele vai dizer ainda para Deus: tudo que o homem tem, ele dará pela sua saúde. E isso é uma verdade. Você passa a vida inteira trabalhando, nunca vai na igreja, nunca agradeceu a Deus por nada. Mas se você cair enfermo em um leito de hospital,
tudo que você adquiriu trabalhando, você vai dar em prol da sua saúde. É uma verdade. Então a Bíblia diz assim: e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então a Bíblia diz que saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para rapar com ele e estava sentado no meio das cinzas. Irmão, aqui entra a parte mais dolorosa da vida de Jó. Quando nós falamos de úlceras malignas, é aquilo que nós chamamos da praga do século de hoje, que é o câncer maligno. A Bíblia diz que desde as plantas dos pés até o alto da cabeça, ele foi ferido com isso. Há texto nas Sagradas Escrituras para que você possa entender. A Bíblia diz que os vermes andavam no corpo de Jó. Quer ver, ó? A Bíblia diz que vermes, eles andavam no corpo de Jó. E segundo os estudiosos, a Bíblia diz que Jó ele fez um buraco na terra. E nesse buraco ele cavou a uma certa longidade, uma certa distância. E os estudiosos das Sagradas Escrituras dizem que, mesmo estando Jó ao longe, as suas feridas, as suas chagas eram tão terríveis que o odor, o fécto do cheiro do corpo humano em estado de putrefação conseguia alcançar a centenas de metros. Só para que você possa entender o que Jó estava passando no corpo de Jó. E quando Jó ele está em esse estado tão terrível, passando por aquilo tão dificultoso que lhe sobrevieram sobre a sua vida, a Bíblia diz que coube a ele um pedacinho de telha. E este pedaço de telha, ele raspava as chagas da sua pele diariamente. Eu sempre digo isso. Há muito tempo atrás, quando a Shirley Carvalhais cantava aqueles hinos dela abençoado, tinha um hino dela que ela dizia assim: silêncio aflito, quanto mais você se cala, maior é teu grito. Jó, ele entrou dentro de um buraco, rasgou as suas vestes, jogou cinza sobre ele, raspou a sua cabeça em sinal de humilhação a Deus, e com o caco ele estava rapando a sua pele. Aí entra a parte do hino que eu disse: silêncio aflito, quanto mais você se cala, maior é teu grito. Naquele silêncio, ele estava passando diante de Deus. As pessoas não conseguiam ouvir a voz de Jó, mas mentalmente Deus ouvia o grito de Jó. Porque quanto maior era o seu silêncio interno, maior era o seu grito na eternidade. Por quê? Porque mesmo passando por essa doença, Jó não atribui a Deus falta alguma. Porém, a sua esposa Moá, ela vai chegar diante de Jó e vai dizer para ele:
ainda você retende a tua integridade a este Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. Quando ela disse isso para Deus, a Bíblia diz: como fala qualquer doida, falas tu. Não recebemos o bem de Deus e não poderíamos receber o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios a Deus. A partir daí, então, irmãos, vai apresentar-se diante deles aquilo que nós chamamos de supostos amigos. Elifaz, Bildade e Zofar. Eram 3 amigos de Jó, de fato eram amigos. Eles vão ficar durante 7 dias observando Jó. E isso aqui eles não pecaram porque eles quiseram, porque isso aqui era um costume da época judaica. Se alguém era ali acometido por algum tipo de doença grave, a probabilidade de ter sido algum pecado que ele estava pagando é muito grande. Então por isso que eles estão observando, 7 dias, vendo Jó. E quando eles terminam, bicho, ele levanta para arrebentar Jó, para massacrar Jó. Só que eles estavam sendo usados não por Deus, eles estavam sendo usados pelo nosso inimigo. E existe algo que ele faz, vai dizer, que me chama muito a atenção. No capítulo 4, versículo 16, quando ele repreende a Jó. Ele viu Jó de longe assim, ele vai dizer no capítulo 4, versículo 16, pode ler na sua Bíblia aí. Parou ele, ele faz dizendo, parou ele, porém não o conheci. Um vulto estava diante dos meus olhos. E houve silêncio. E ouvi uma voz que dizia, seria porventura um homem mais justo do que Deus? Elifaz, que era um dos amigos de Jó, ao ver Jó passando por essa dificuldade, faça favor, sai daí pro pai. Ver Jó passando por essa dificuldade, ele diz, parou ele, porém não o conheci. Não conheci quem? Jó. Um vulto. Era um corpo humano, agora ele estava um vulto. Sabe aquelas pessoas que estavam ao seu redor durante a vida inteira, que por ironia do destino, na prática aí do pecado, talvez pegaram AIDS, talvez estão aí hoje usando pedra, maconha, cocaína. Você sabia que a pessoa era forte, ela era robusta, tinha força, vigor, trabalhava, era honesta, mas simplesmente caiu nesses encantos da vida. E de repente você se depara com essa pessoa na rua, você olha assim, nossa, vamos retornar, acho que então a Bíblia diz então que ele observa e vê que um vulto estava diante dele. São aquelas pessoas que nós vimos a outra hora, agora nós nos deparamos com ela e essas pessoas estão como se fosse um Jó, no capítulo 3, versículo 2, ele vai dizer assim, depois de estar passando por essas tão terríveis dificuldades, pereça o dia em que nasci, a noite em que se disse foi concebido um homem, converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele,
nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-nos as trevas, e a sombra da morte habite sobre ele. Nuvens e escuridão do dia o espante. Quanto aquela noite dela se apodere, e a escuridão, e não se regozije entre eles os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e nela não entre voz de júbilo. Amaldiçoem aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para suscitar o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo e espere a luz. Capítulo 3, versículo 25, ele vai dizer, Jó: porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, e nem repousei-me, mas veio sobre mim a perturbação. Então eu aprendo que as doenças causadas pela nossa mente, que é transferida para o nosso corpo, é algo, biblicamente falando, ela tem seus respaldos bíblicos. A Bíblia diz aqui que Jó, ele vai dizer, porque aquilo que eu temia me sobreveio. Então, ele já sabia o que poderia acontecer. Isso com o dia de amanhã. E Jó tinha esse mal dentro dele. O servo Jó, ele disse que observava assim. Então a Bíblia diz, porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. A nossa mente, irmãos, ela tem poder para nos dar vida e tirar a nossa paz. Eu quero que com essa mensagem, se possível for, você possa aí estar escutando aquilo que Deus está falando contigo. Existem momentos nas nossas vidas que palavras humanas não são suficientes. Em que nós olhamos para as Sagradas Escrituras e nós não achamos muitas vezes momentos nas Sagradas Escrituras pela qual nós podemos até mesmo tentar achar argumentos para aquilo que nós estamos passando. Jó, ele vai dizer e deixar bem explícito isso, que aquilo que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. E sabe de uma coisa? O que ele vai dizer? Eu nunca estive tranquilo e nem sosseguei-me. Mas no texto, quando nós começamos a ler, a impressão de que dá é que Jó, quando ele vê o turno dos seus filhos, o turno do banquete dos seus filhos, ele oferecendo sacrifícios, porque ele dizia, talvez os meus filhos pecaram no seu coração. Você já vê a ansiedade de Jó muito alta. Talvez eles pecaram, ele nem sabia se pecaram ou se não pecaram. Ele diz, talvez se os meus filhos pecaram no seu coração. Ele já corria e oferecia holocaustos e sacrifício segundo o número de 10 filhos que ele tinha. Então eu aprendo que a ansiedade, ela consegue destruir o teu presente. E como se não bastasse destruindo o teu presente, muitas vezes roubando a tua paz emocional, ela vai fazer com que a tua paz emocional passe a tocar no teu corpo físico.
E quando isso é tocado no corpo físico, aí, irmãos, é só a misericórdia de Deus. Em sua maioria das vezes, só o que nos resta foi o que aconteceu com Jó. Pessoas para nos acusar e um pequeno pedaço de caco de telha para que nós venhamos coçar as feridas que foram abertas dentro de nós. Mas aí você pergunta, onde está Deus? Deus está no céu. Mas Deus, ele não vai mudar a situação, Deus não pode fazer com que as coisas sejam invertidas? Sim. Mas Deus, ele não tem uma varinha na sua mão, como mostram os mágicos, que ele só faz as coisas nas nossas vidas se nós deixarmos ele fazer. Ele não é ladrão, não é salteador. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ali eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Para que Deus possa entrar dentro de você e tirar todo aquele lixo que colocaram dentro de você, é necessário você abrir a porta do perdão, da reconciliação. Ah, mas foi ele que fez, ah, foi ela que fez isso, eu não tenho que voltar atrás. Irmão, perdão é algo tão maravilhoso que nos traz saúde para os ossos. O perdão, ele tem o poder de curar inúmeras deficiências fisiológicas do nosso corpo. O perdão, ele abre caminhos inimagináveis dentro da gente. E com o perdão nós já passamos a ser pessoas bem melhores. Então a Bíblia diz que Jó, mesmo tendo essa toda a integridade, mesmo perdendo tudo que tinha, a Bíblia diz aí no capítulo 3, versículo 25 e 26, nunca estive tranquilo, ele nunca teve paz. O que é tranquilidade? Tranquilidade é ter paz. Eu nunca estive tranquilo. E ele vai dizer, eu nunca sosseguei-me e nem repousei-me, mas veio sobre mim a perturbação. E quando a perturbação veio sobre Jó, leia aí no capítulo 4, versículo 16, o que ele faz, vai dizer a respeito de Jó. Parou ele, porém não o conheci. Um vulto estava diante dos meus olhos. E houve silêncio. E ouvi uma voz que dizia, seria porventura o homem mais justo do que Deus? É isso que acontece, irmãos. Sabe quando as pessoas passam pelos psicólogos da vida? Falo isso aí porque é bom muitas vezes passar no psicólogo, no psiquiatra, não é ruim não. Eles estão aí muitas vezes para nos dar algum tipo de medicamento, para nos aliviar a tensão momentânea, para que nós possamos dar continuidade na vida. Perdas, frustrações, coisas do dia a dia faz com que nós venhamos nos adoecer, tanto espiritualmente como corporalmente. Doenças da alma. Doenças causadas pela mente. Que Deus abençoe você nesta manhã. Se possível for, compartilhe aí para que alguém possa ouvir. Talvez exista alguém aí passando por doenças que não consegue entender o motivo pela qual estão passando por esses momentos difíceis. Compartilhe aí para que essas pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe você nesta manhã e que Jesus te dê saúde, te dê força. Que Ele te dê acima de tudo 3 coisas: entendimento, discernimento
e sabedoria, para que você possa ter uma vida melhor. Porque aqui é aflição, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aqui é de glória em glória, hoje você passa uma luta, amanhã você está bem, depois de amanhã você vai passar de novo e assim nós vamos dando glória. Mas eu estou me relacionando com doenças causadas pela mente, o mal do século. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Ore por mim, pelo irmão Rodrigo, pela minha família, Naína, Radassa, Regis e Rafael. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Tenha um bom dia.